Olá, pessoal. Oi, Valéria, tudo bom? Saudades. Doutora Anquises. Vamos ver vocês aqui, gente. Conexão tributária. Que bom, hoje a gente vai falar aqui sobre oratória. Tô esperando aqui a minha convidada chegar. Aqui, a doutora Clícia. Vamos falar sobre como melhorar a comunicação. Vamos ver aqui se eu consigo entrar. Se você tiver alguma dúvida, já manda aqui nas perguntas, tá? Boa noite, doutora Clícia. Boa noite, doutora Aleph, tudo bem? Tudo bom? Quero agradecer o convite. Quero agradecer o convite, estou muito feliz por estar participando dessa semana de lives, né, que está ocorrendo no seu perfil. É uma honra para mim estar aqui e tratando de um assunto tão importante, né, que é a oratória. E é importante não só para advogado, para todo mundo, para todos os profissionais. É verdade. Olha aqui a Anne. Oi, doutora Anne, boa noite. Que bom, gente, que vocês estão aqui. Primeiro, eu quero dizer que eu estou bem feliz por estar fazendo aqui essa série de lives, como a doutora Clícia falou. A princípio, é em razão do mês da advocacia, porque no dia 11 foi dia dos advogados. Então, eu pedi para alguns colegas, alguns convidados ali que aceitaram esse desafio de fazer a live com temas importantes para a área jurídica. Mas o tema da live de hoje, ele vai muito além do direito, muito além da área jurídica, porque todo o tempo nós estamos comunicando, seja na família, seja no meio dos amigos, na faculdade, no trabalho, todo o tempo nós estamos comunicando alguma coisa. E eu trouxe aqui a doutora Clícia, porque ela foi minha parceira de ministrar mentoria sobre oratória, tem muito conteúdo. A doutora Clícia, quem ainda não segue, já segue lá o perfil dela, @advclíciaalves, não é isso? Eu falei certo? Isso, adv.clicialves. Aí, só pegar Exatamente. aqui em cima. Exatamente. Vai lá, já tem muito conteúdo também para você se informar. E hoje vamos falar sobre oratória. Eu quero te agradecer de verdade por ter aceitado o convite. E eu vou dar aqui só um oi para Cris. Oi, Cris. Boa noite. Oi, Cris. Bem-vinda. A Beca também. Que bom, gente, que vocês estão aí. E a primeira questão sobre oratória, o primeiro ponto é que é o campeão de perguntas é como superar o medo de falar em público. Muitas pessoas, né, têm esse receio de como falar em público, seja para um grupo muito grande de pessoas, ou seja para uma pessoa em especial. Sempre nós estamos falando para o público, que pode ser de uma pessoa ou de milhares de pessoas. Então, a gente vai trazer aqui algumas dicas, tá? Doutora Clícia, quer começar? Tá, vamos lá, começar, né? Oratória. Muita gente pode passar batido por esse assunto, achando que, não tenho vontade de ser palestrante, não tenho vontade de ser professor, não utilizo isso na minha profissão. Isso é uma ilusão. É extremamente importante que você domine, sim, técnicas de oratória. Isso é importante para o seu desenvolvimento pessoal, profissional. Tudo que se possa imaginar vai estar diretamente ligado a isso e você vai obter um sucesso muito maior do que você espera ou almeja se você tiver essa qualidade a mais no seu trabalho, né? Então, não é porque você, no caso do advogado, não é porque você não vai despachar, não é porque você não gosta de palestrar que você não vai, porque você tem uma relação com outras pessoas no seu escritório, você precisa convencer os seus sócios, os seus superiores dos seus pontos de vista, seu cliente, como é que você vai convencer seu cliente de que você exerce um bom trabalho, de que aquilo que você está tentando apresentar e implementar naquela
empresa, para aquela pessoa física ou jurídica, é realmente de grande valia para ela. Você precisa aprender ela no seu discurso, no que você tem para passar para ela de valor, né? Então, por favor, se vocês acham que oratória, independente da profissão, não é importante, precisamos rever isso daí e focar, porque eu tenho certeza que vai ser um diferencial e até mesmo um divisor de águas para quem ainda não começou a dar a devida atenção para esse tema. Exatamente. Gente, e complementando aqui a fala da doutora Clícia, é justamente isso. Você precisa ter em mente que, primeiro, você está comunicando. Mesmo que você não perceba, você está comunicando. O fato é, como eu estou comunicando? De forma positiva ou de forma negativa? Então, antes mesmo de você pensar no receio de falar em público, você tem que saber que você já está comunicando. Independente de você aceitar um convite ou independente de você querer, as pessoas já estão vendo em você aquilo que você está comunicando, porque no decorrer aqui da live a gente vai falar a respeito disso, né? Dessas formas de comunicar, que independem até mesmo do querer. E por isso é importante a gente tratar desse assunto aqui, porque a forma que você se comunica, e aqui falando para os advogados, vai determinar se você vai fechar um cliente, se você vai fazer uma boa parceria ou não. E você que é de outra área, você vai determinar suas vendas, vai determinar a forma que as outras pessoas te enxergam. Então, se eu fosse falar aqui... Pode falar, doutora. Não, é só complementar que até mesmo numa entrevista de emprego isso é determinante. Se você chega ali todo acanhado, sem conseguir falar direito, como é que você vai conseguir mostrar que você é um profissional diferenciado, né? Então, assim, independente de qualquer coisa, foco na oratória para poder ter esse diferencial. Exatamente. E as grandes empresas, hoje, elas já não veem só as pós-graduações, a qualificação técnica que você tem. Elas também se preocupam, principalmente, a forma que você se comunica. Então, daí você vê a importância, né? E se eu fosse te falar aqui uma dica sobre isso, como enfrentar, então, esse medo... E muitas pessoas chegam pra gente e falam, né? Eu não falo porque eu sou muito tímida, esse é meu jeito mesmo de falar, né? De ser. Mas a timidez, ela é um comportamento, né? Então, se ela é um comportamento, você pode mudar. Você tá tímido porque você não se sente à vontade no ambiente que você tá, não com as pessoas que você tá, sobre o assunto que você tá falando. E aí você está com esse comportamento. E aí tem vários mecanismos para você mudar. E um deles, falando aqui especificamente sobre o que você falar, a dica que eu te daria é, primeiramente, você ter domínio sobre aquele tema. Se você foi chamado para falar alguma coisa, se você vai para uma entrevista de emprego, ou se você vai falar sobre uma parceria com alguém, domina aquele assunto primeiro, né? Esse é o principal ponto aqui que a gente precisa ser lembrado. Exato. Essa questão de treinar, né? O medo. Às vezes você tem medo o quê? Do julgamento dos outros, você não consegue dar aquele pontapé inicial, porque acha que alguém vai pensar alguma coisa de você e não sei o que mais que pode passar na cabeça. Todo mundo passa por isso no momento da vida. Poucos são aqueles que nascem com toda essa desenvoltura e não precisam de treinamento nenhum, qualquer lugar chega falando, então poucos são assim. E assim, dominar, ter uma boa técnica de oratória, uma boa desenvoltura, isso daí não é dom. Pode até ser que tenha alguém que tenha esse dom consigo, mas tem como a gente mudar isso no meio do caminho. Basta a gente ter força de vontade, como a maioria das coisas, né, na nossa vida que a gente consegue, tendo força de vontade. Então você treina muito, então você vai estudar não só o conteúdo que você vai apresentar para ter o domínio que a doutora Aleph estava falando, mas também treinar e estudar as técnicas de oratória. Isso tudo é técnica. Você tem determinados gatilhos, determinadas formas de você fazer com que flua melhor o que você tem para falar. Então, a base é estudo. Estudo e coragem para poder se livrar de todos os preconceitos e
medos que você tenha, né? Tudo vai ser a questão do treino que vai estar fazendo você conseguir superar isso. Exatamente. A Débora está falando aqui nos comentários, fazendo uma pergunta, né? É normal ter zero temor ao vivo e 100% de receio nas mídias sociais? Então, Débora, isso vem muito do medo do julgamento. Porque hoje é comum as pessoas que trabalham nas redes sociais ou querem divulgar conteúdo nas redes sociais serem julgadas logo de blogueirinha, blogueirinho, né? Isso é a principal coisa. E como é que a gente pode mudar isso? Primeiro, tem uma frase que eu costumo sempre falar, que é: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. O que significa isso? Você precisa ter em mente o motivo que leva você a se portar nas redes sociais. Então, se você tem interesse de, eu quero usar as redes sociais para levar conteúdo informativo, para gerar minha autoridade enquanto profissional, né? Então, você precisa saber, primeiramente, o motivo. Porque a partir daí, a partir desse motivo, as opiniões das pessoas vão começar a não ser tão importantes assim para você. Porque eu falo aqui por mim, aí é o meu exemplo. Todas as vezes que eu faço alguns stories, e nem é tanto assim, mas todas as vezes que eu faço, eu recebo lá no direct, né, alguém falando: blogueirinha, que legal teu conteúdo, não sei o quê. Em outro momento, eu não gostava desses comentários. Mas a partir do momento que eu entendi que o que me leva a fazer isso, se eu conseguir atingir uma pessoa, eu já consegui atingir o meu resultado, o meu objetivo, então aquilo ali para mim passou a não ser tão relevante. Então é sim normal no começo, a gente trava, a gente fica meio robô, assim, mas isso tudo é treino. Se a gente não pratica, a gente vai continuar da mesma forma. Exato. É perder o medo, né? Porque, inclusive, eu tenho que confessar para vocês que, sim, eu amava dar palestra, amava no passado, porque estamos ainda no distanciamento social, então tudo foi transferido para live, evento virtual, então ficou provisoriamente no passado isso, mas logo, logo acreditamos sim que vamos voltar aos nossos eventos, né? Com bastante gente, mas sim. Então, essa transição que eu tive que passar assim que começou a quarentena, deixar de apresentar pessoalmente, ao vivo, em cima de um palco, na frente de uma sala, para passar para o virtual, para o digital, onde você não consegue ter o contato visual com quem está lhe assistindo, você não consegue ter aquele feedback de atenção, você sabe que aquela sua imagem vai ficar ali, eternizada na internet, para tudo que você fala, então tudo isso acaba fazendo emaranhado assim na sua cabeça e acaba trazendo mais medo. Então sim, é super normal essa questão aqui, que deixa eu ver aqui o nome, que a Débora colocou sobre o zero temor ao vivo e 100% de receio nas mídias sociais, devido a todas essas questões que a gente está expondo aqui. Super normal. E como é que você vence, né? Treinando, enfrentando esse medo, para poder... Peraí, gente, que eu tô... Tá, para poder continuar da melhor forma possível, apresentando suas palestras, suas aulas, e mesmo que seja no âmbito virtual. Então, vamos passar para a comunicação verbal. Isso, gente, comunicação verbal, ela corresponde a 7% da nossa comunicação. A comunicação verbal, ela é o conteúdo efetivo que a gente quer transmitir. Por exemplo, aqui nessa live, ela tem o propósito, qual é o conteúdo? Repassar dicas sobre oratório. Esse é o conteúdo. Então, o que nós vamos falar aqui é sobre isso, tá? Mas você pode utilizar a sua comunicação verbal para o seu ramo, para a sua atividade, e ela vai corresponder a 7%. A partir daí, a sua comunicação verbal, ela vai identificar valor, vai gerar valor para o seu público, tá? Então, o que o público não perdoa? Primeiramente, tentar a sensação de perder tempo, né? Hoje a gente está
doutora Clícia acabou de falar que a gente está nesse boom de lives, né, de momentos virtuais, mas são poucos os conteúdos que efetivamente te agregam valor, porque muitas vezes a pessoa fica enrolando o período todinho e não gera tanto valor quanto ela divulga. E isso, para o seu público, é muito ruim. Porque a pior coisa é a pessoa que está ouvindo, eu participei de uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Já viu isso? Acontece demais. Por quê? Porque a pessoa vai para o local e não tem a sensação de que não agregou nenhum valor para si mesmo a partir daquela reunião, daquela apresentação. E é isso que você precisa evitar. A sua comunicação verbal, ela vai precisar gerar valor para quem está te ouvindo. Seja uma proposta de emprego, seja sobre um determinado direito que seu cliente tenha, se você for da área jurídica, você precisa gerar esse valor para quem está te ouvindo. E outra, né? Eu não sei vocês, mas eu já estive em determinadas situações, eu me recordo bem, foi uma aula, onde o professor falava reiteradamente a cada pausa, em vez de ele parar, pausar, respirar para poder continuar na linha de raciocínio dele, ele ficava então isso acaba cansando quem está ouvindo. Isso daí é o parasita do vocabulário que se chama, né? E ele é um grande inimigo de todos que palestram. Qualquer um está sujeito a isso, inclusive nós mesmos aqui que estamos o tempo todo ali falando, se expondo, já está no treino contínuo, né? A gente acaba incorrendo nesse erro de vez em quando, né? E qual é o antídoto para isso? Respiração. A respiração vai lhe ajudar, inclusive, a se acalmar, caso você esteja tenso ali com aquele momento. E pausar. Não tenha medo de pausar. Antes uma pausa do que ficar fazendo emitindo esse tipo de som o tempo todo. Então, exato. E aí temos também a questão da entonação da voz, né, doutora Aleph? Isso. Gente, tente não fazer o seu discurso, a sua apresentação, da mesma forma do início ao fim, porque o seu público vai dispersar. Quando você começa a falar, daqui a 10 minutos o seu público já está no celular. O seu público já está vendo a mosca passando. O seu público já está vendo o vento que está batendo na cortina. Então, como é que você faz para prender o público? Uma das formas é você alterar o seu tom de voz. Então, você começa... uma técnica quando a gente está aprendendo oratória é quando você começar a falar o seu discurso, você começa com uma energia, você coloca como um avião. O avião, para quando vai alçar voo, ele precisa de quê? De muita energia. No início da sua fala, você precisa fazer isso para atrair a atenção do público. Vou observar o que essa pessoa está falando. E no decorrer da sua fala, você precisa alternar. Então, ora você fala mais rápido, ora você fala mais devagar, ora você fala mais alto, ora mais baixo. E assim você vai começar a prender a atenção do público e não vai ficar naquela monotonia onde seu público pode dormir ou achar desinteressante ou se cansar mesmo ali daquela fala, né? Fazer uma conexão, né, entre o que você está falando e o tom de voz, para gerar justamente a emoção no seu discurso. É bem importante. E assim também, junto a isso, temos a comunicação não verbal, que é a linguagem corporal, né? A gente estava até discutindo sobre isso da nossa última mentoria. Doutora Aleph deu uma técnica e eu dei outra técnica, e aqui a gente vai expor as duas para vocês. Uma é para quem já tem mais experiência, já está mais ali acostumado, mais inteirado com o público, e outra é para quem está super nervoso, está com medo de estar falando, está ali nas suas primeiras vezes, eu vou falar daqui o pessoal já está mais acostumado, né? Quer manter contato visual direto com o seu público. Se você tem uma sala de 10 pessoas, vá fazendo contato visual com as 10 pessoas. Isso vai fazer com que as pessoas que estão lhe assistindo se sintam mais próximas de você, fiquem mais atentas ao que você está falando
E assim você vai conseguir gerar mais engajamento na sua apresentação. E a outra técnica qual é, doutora? Então, você que não está tão acostumado ainda, né, a enfrentar o público, a enfrentar ali numa palestra, né, ou até mesmo numa conversa, são pessoas assim que você não tem ainda tanta familiaridade, o que você pode fazer? Não consigo olhar nos olhos, mas você pode começar olhando na altura do olhar, né? Ou entre a sobrancelha, ou na altura da sobrancelha, e ir ali durante o local e passando a vista ali ao redor. Como é que eu faço isso nas redes sociais? Eu não consigo enxergar outra pessoa. Percebem que você precisa olhar para a câmera. Quando você olha para a câmera do seu celular, a pessoa que está te vendo tem a impressão de que você está olhando para ela. Ao contrário do momento que você olha para a tela do celular. Percebe a diferença? Eu estou olhando para a tela e aí estou olhando para a câmera. Por que, gente, é tão importante olhar nos olhos? Porque gera conexão, né? Quando a pessoa foge muito do olhar, não passa tanta credibilidade. E aqui a gente não tá falando para você encarar a pessoa, ficar 24 horas, escolher uma pessoa no seu público e ficar ali só com ela. Não é isso. Você vai acabar intimidando a pessoa, tá? Mas é para que você gere ali a conexão com quem está te ouvindo, né? Isso é muito importante. E a linguagem não verbal, ela corresponde a 93% da nossa comunicação. Já pensou a importância disso? Todo o tempo. É por isso que eu comentei logo no início que todo o tempo a gente está comunicando alguma coisa, mesmo que a gente não queira. Então, quando a gente começou aqui, vocês que estão nos ouvindo aí, nos vendo, né, no vídeo, você tem uma informação. Você está vendo as nossas expressões, o nosso comportamento, né? Tudo isso vai construindo uma comunicação. Eu tiro um exemplo que é sobre vestimenta. E aí a gente entra na polêmica da vestimenta, né? Eu não quero entrar em polêmicas aqui, mas você precisa se vestir adequadamente para o ambiente que você vai estar e para o público que você vai ali ter esse acesso, né? E através também qual o conteúdo que eu vou passar. Por exemplo, se eu sou convidada para falar com um grupo de adolescentes numa escola, se eu chegar lá com o blazer toda formal, o que eu vou fazer? Vai ter uma barreira entre mim e essas pessoas, entre os adolescentes, porque a linguagem deles é completamente diferente. E eu não vou conseguir, se eu for séria demais, se eu usar o linguajar todo técnico, eu não vou conseguir ali o objetivo de me conectar com eles. Da mesma forma, eu, Aleph, e aí aqui eu quero deixar bem claro que sou eu, porque eu já vi várias pessoas fazendo e utilizando e é super normal. Eu, Aleph, por exemplo, antes da pandemia, quando nós tínhamos ali, né, nosso acesso aos fóruns, eu não ia de jeans, por exemplo. Por quê? Porque quem não me conhece presencialmente vai saber agora que eu tenho 1,5 m de altura. E se eu fosse de jeans, ninguém ia me comunicar como uma advogada. Ao contrário, quando eu vou no fórum, eu vou o mais formal possível. E quando eu chego lá no local, antes de eu abrir a boca, a pessoa já fala: bom dia, doutora, tudo bom? Por quê? Porque já me identifica como advogada. Percebem a importância da comunicação, da vestimenta, dessa linguagem não verbal? Uhum. Exatamente. E também existem outros quesitos para você estar dando atenção para isso também, que está ali dentro do âmbito da linguagem corporal, né? Que é a questão de gestos. Você não vai ficar parado ali sem se movimentar, falando sem parar a mesma coisa, né? Você vai gesticular de acordo com o que você está falando, tem que ter coerência com o que você está falando. Existem determinados movimentos que você deve evitar de fazer, mantenha sempre as mãos aqui na direção do tronco, não dá para ver agora, mas é uma das técnicas que quando você for ali estudar mais sobre o assunto, você vai aprender, por mais que seja num livro. Caminhada, não fique correndo de um lado para o outro se você estiver fazendo uma apresentação ao vivo, claro.
não fique correndo de um lado para o outro, mas dê uma leve caminhada para poder justamente interagir com ambos os polos que estão lhe assistindo. Postura ereta e relaxada, não fique tombando para um lado. Existem diversos pontos sobre postura e linguagem corporal que você deve estar se atentando, que vai sim fazer toda uma diferença no seu discurso, mesmo que você nem imagina que isso possa trazer um impacto positivo ou não. E para seguir nas dicas, né, gatilho mental, para poder prender a plateia. Então, uma dica sobre gatilho mental é o gatilho da história. Quando você conta uma história, seja sua ou que você ouviu falar, que tenha no final uma lição, um aprendizado, o que você vai gerar com o seu público? Você vai gerar uma conexão, uma identificação com o seu público. Porque quem passou por aquela situação parecida, ou tem alguém na família que já passou por determinada situação, vai se identificar. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que trabalha com estética, por exemplo, e aí eu começo a dizer que eu precisei fazer o procedimento X e que a partir daí minha autoestima melhorou, eu consegui ter uma nova visão de vida e tarará. Quem tem o mesmo problema que eu já tive vai se identificar comigo. Da mesma forma que eu, enquanto advogada, falar, por exemplo, que, olha, gente, eu estou muito chateada porque eu fiz uma compra pela internet e o produto não chegou, o produto chegou errado. Quem já passou por isso vai se identificar e vai saber a frustração que é, o aborrecimento que é você tentar reverter tudo isso. E o que vai gerar nisso? Vai gerar conexão. Olha, aquela pessoa ali passou pelo mesmo que eu. Aquela pessoa ali sabe o que eu passei e sabe dar o procedimento, sabe indicar qual é o caminho. E aí você vai atrair o seu público, né? Isso é muito importante, é um gatilho muito importante a ser utilizado. Aí nesse quesito você vai ter que definir a sua mensagem principal, e aí como gatilho emocional você insere a sua história ali para poder gerar mais conexão com o seu público, né? É extremamente importante. E nesse quesito também temos a questão de conhecer a plateia para poder justamente conseguir fazer esse link, né? Se você conhece a sua plateia, você consegue, por exemplo, se você é um advogado e você vai estar apresentando para outros advogados, você vai manter uma apresentação mais técnica. Todo mundo quer aprender mais com você. Agora, se você está explicando uma tese tributária, por exemplo, para o seu cliente, que é um empresário, ele não vai querer saber de técnica, como o advogado que talvez você esteja fechando parceria vai querer saber. O seu cliente vai querer saber de números, vai querer saber já o final, ele quer saber a mensagem principal, o que eu vou ganhar com isso, né? Então, por isso a importância de saber qual é o seu público, para você poder direcionar o que você vai falar de acordo com a sua plateia. Exatamente, identificar para quem eu vou falar. Sempre faça essa pergunta quando você utilizar as mídias sociais, quando você for em algum evento presencial, ou estiver no seu trabalho, enfim, ou no meio de seus amigos, eu não sei. Quando você estiver comunicando e que quiser passar ali a sua informação, o seu conteúdo, a sua autoridade sobre determinada situação, você precisa fazer essa pergunta: para quem eu vou falar? Qual é o meu público? A pessoa tem uma linguagem mais técnica? Não tem? Porque no final das contas a gente precisa o quê? Que a pessoa que está nos ouvindo nos entenda. Então não adianta a gente utilizar linguajar aqui, como nós somos advogadas, técnico-jurídico, falar de leis, falar de jurisprudência, falar de teses, jargões no latim, e ninguém vai entender nada. Só quem for da área vai entender. Então, se esse for seu público, ok, mas se não for, você precisa ali reformular a forma que você vai se comunicar, né? Exatamente. E junto a isso também temos que saber apresentar, né? Não se trata só de técnica de oratória, se trata de apresentação. Para isso, eu trago uma dica para vocês que é um mapa mental.
Você pode dizer, eu não sei fazer mapa mental, abandona isso, não sabe fazer as coisas, você treina, tá? A gente está falando isso desde o início da live, não sabe? Treina e assim você vai aprendendo, vai vencendo as barreiras, as dificuldades. Seu primeiro mapa mental pode sair muito ineficiente, mas os próximos que você for fazendo vai ficar cada vez melhor. E em que consiste isso? Quando você tem uma grande quantidade de informações para passar para alguém, numa aula, numa palestra, numa live, você precisa organizar suas ideias, você precisa aprender aquele conteúdo. Você não vai decorar o conteúdo para falar, senão vai ficar aquele negócio robotizado. Você vai ter que aprender aquilo, saber todas as nuances, e isso requer estudo, claro, mas o mapa mental vai lhe ajudar a direcionar e memorizar também de forma geral o que você tem para falar. E como é que é essa ferramenta? Você vai pegar uma folha de papel, vai escrever bem no meio o assunto principal. E aí, ao redor desse quadrado, você vai escrever os conceitos principais que irão nortear o seu discurso. E desses outros quadrados que saem do seu assunto principal, você vai colocar os subconceitos. E assim você vai conseguir ramificar o seu assunto de forma que fique clara para você estar estudando. E na hora que você estiver apresentando, caso você fique nervoso ao ponto de esquecer o que você tinha para falar, você vai lembrar do seu mapa mental que você já fez. E aí tudo vai tornar a sua vida mais tranquila isso. Isso é uma ótima dica. Eu aprendi num curso de oratória. Utilizamos em sala de aula, fizemos o teste e foi sucesso. A gente foi posto para falar sobre um assunto totalmente aleatório que não tínhamos domínio e para poder mostrar justamente como o mapa mental impacta na nossa apresentação, no resultado da nossa apresentação. Então, isso é uma ótima técnica que eu tenho para passar para vocês. Treinem para obter sucesso com ela. E também as mídias, né? Não necessariamente você vai utilizar o PowerPoint. Existem diversas formas de você estar apresentando. Dependendo do ambiente, dependendo do que você for fazer, né? Pode ser uma folha de papel, pode ser um post-it, para poder gerar mais interação no grupo. Ou então, se você for fazer um PowerPoint, não coloque muito texto, preze mais por imagens. A doutora Louise, tudo bem, Louise? Bem-vinda à live. Qual foi o curso? O curso, vamos ver aqui. Meu Deus, acho que é treinamento... Nossa, eu esqueci completamente. Eu vou passar depois a informação para ti e quem quiser, fala comigo no direct. Eu realmente esqueci o nome do curso, eu fiz já tem um tempo, mas ele é excelente, ele é em Manaus. Não sei se está tendo alguma turma online devido à pandemia, mas eu super recomendo. Depois eu passo para ti, Louise. Falando ainda sobre a técnicas de apresentação e o que a doutora Clícia falou é muito importante, tá, gente? Não decore o que você vai falar. Não decore. Gente, se você decorar, você vai ficar preso àquele seu conteúdo e você, por mais que seja planejado, por mais que você saiba cada tópico que você for falar, mas... sempre tem alguma coisa que vai sair ali do seu cronograma. E se uma vírgula sai ali do momento do texto que você decorou, pronto, você já perdeu a linha de raciocínio, você já deu o famoso branco, então não decora. O que você aprendeu, você transmite. Primeiro, se você decorar, tende a ser uma apresentação bem robotizada. Se você fizer a dica do PowerPoint, é importante, né, para o seu público ir te acompanhando ali os tópicos principais, isso é muito bom. Mas tem pessoas que querem colocar num slide um livro. É muito cansativo, gente. Primeiro que fica a letra muito minúscula, se for uma pessoa que nem eu, não enxerga. Então, em vez de auxiliar, você vai estar atrapalhando totalmente. As pessoas ainda vão sair falando mal do seu trabalho, do seu PowerPoint, que pode ter demorado anos para você fazer, mas não teve a finalidade atingida, porque as pessoas realmente não conseguiram ali, né, absorver o conteúdo.
Então, coloque, seja objetivo e utilize, sim, essas ferramentas, né? Com relação também a técnicas de apresentação, é bem importante você utilizar o que eu chamo de postura de poder, né? Que é aquela postura do que a gente chama de super-homem, Mulher Maravilha, que é a postura aberta. Não chega para ninguém que você vai passar um conteúdo já ali, cabisbaixo, ai meu Deus, quem sou eu para falar isso? Sabe? Por quê? Primeiro, porque o seu cérebro vai identificar essa postura e você vai ficar desconfortável o tempo todo. Ah, você que é advogado, você que é estagiário, que vai no fórum, por exemplo, vai despachar com um servidor, com um juiz, né? E vai pedir movimentação com algum servidor, assessor, aí você já chega lá todo, ai, isso acontece muito com quem ali está fazendo diligências para escritório, né? E aí fica meio sem jeito, meio... Gente, não é soberba. Lembra bem, não é soberba, não é você estar desmerecendo ninguém, mas é você ter consciência, não, eu sou profissional, eu posso fazer isso, eu estou aqui cumprindo o meu trabalho, então abre essa postura, trate o outro como igual e não se coloque para baixo. E isso é muito importante, porque às vezes a gente vê muitas pessoas com muito conteúdo, mas não sabendo transmitir o conteúdo. E isso é muito triste. Eu tive algumas pessoas no decorrer que a gente faz cursos, né, faculdade, estuda, e aí tem pessoas que a gente vê que tem muito conteúdo para transmitir. Olha, essa pessoa sabe muito, mas ela não sabe passar o conteúdo. Isso é falha onde? É falha na comunicação. Exatamente. E eu vou fazer um adendo em relação à apresentação de slide, que a doutora estava falando, que não pode colocar um livro ali. Existe a questão de que se você coloca muito texto no seu slide, ou a pessoa não vai dar a mínima para aquele slide, não vai ler uma palavra dele, ou então ela vai focar em ler. Se ela focar em ler, ela perdeu a atenção em você, uma coisa ou outra. Ela vai fazer uma coisa ou outra. Então, se você faz esse tipo de coisa na sua apresentação, você está se auto-sabotando. Então, muita atenção. Por isso que a gente diz, não coloque muito texto, coloque um tópico para poder lembrar o que é que você vai falar, guiar a sua apresentação. Coloque imagens para gerar impacto, para gerar engajamento. Então, é muito importante a questão da apresentação. Ela pode lhe ajudar, ela pode lhe prejudicar muito na sua apresentação. Então, a gente deu as dicas todas que a gente tinha para dar nessa live, né, doutora? Isso, a gente vai as caminhando dicas principais já foram. Eu quero saber se alguém que está aqui no ao vivo tem algum outro questionamento, queira saber alguma coisa, queira uma dica, pode comentar aqui, a gente vai falar. Eu só quero falar que teve um comentário que passou antes da doutora Luísa, foi da doutora Raigiane. Ela falou sobre oxigenar o cérebro com a respiração. Isso é bem importante, tá, gente? A respiração, você aí que tem dificuldade de encarar o público, seja nesse momento de pandemia, quarentena, a gente está ali no mundo virtual, mas quem está te vendo, quem está te ouvindo, é seu público da mesma forma. Então, utilize a técnica de respiração. Antes de você começar a falar, a ligar o seu celular, ou ir se apresentar em algum lugar, ou falar numa rádio, enfim, não sei, fazer um vídeo, utilize técnicas de respiração, porque isso vai te acalmar, inclusive vai diminuir aquela suadeira que dá nas mãos, a barriga começa a sentir frio, né? Então, isso vai diminuir bastante. Então, é importante a respiração, tá bom? Deixa eu ver se tem alguém. Então, e outra, né? Ser verdadeiro, seja você mesmo. Não tente... Claro que a gente tem fontes de inspiração, alguém que a gente usa como modelo, mas seja você mesmo, não tente imitar ninguém, porque você sendo você mesmo, você consegue fluir com mais facilidade. E as pessoas vão gostar exatamente daquilo que estão vendo, né? As pessoas vão se identificar com você. Então, esse também é um grande
segredo para você não deixar de estar seguindo. Temos mais alguma dúvida, Cruz? Gente, se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aqui, tá bom? E só também complementando e terminando com as minhas dicas, gente, oratória, comunicação, tem uma situação principal, que você precisa treinar. Somente a prática vai poder te aperfeiçoar. Por mais que você estude as técnicas, por mais que você saiba o conteúdo, se você não se dispor a aceitar aquele convite, a atender aquele determinado cliente, a você fazer um vídeo, se vai para o seu posicionamento na internet, se você não fizer isso, enfim, você vai continuar mesmo. Você precisa se propor, né, a fazer isso. Inclusive, se você ainda está extremamente inseguro para poder dar esse pontapé inicial, grave um vídeo de você mesmo. Apresente para você mesmo, frente ao espelho. Gravar um vídeo é muito legal porque você consegue fazer um apanhado de todos os pontos que você está errando, que você precisa melhorar, de acordo com as técnicas que você vai estar estudando. Então, sim, é possível treinar sozinho. Você vai conseguir um resultado muito melhor se você vencer o medo e se expor ao público realmente. Esse é o verdadeiro treino para você ir melhorando cada vez mais. Mas pode sim começar se gravando, vendo todos os seus erros. Doutora Aleph, posso dar dica de livro? Eu adoro dar dica de livro. Pode, deve. Então vamos lá. Sobre esse assunto, eu vou trazer 2 livros para vocês para indicar. Um é o TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público. Para quem já conhece o TED, ele é feito de apresentações de 15 minutos, mais ou menos, de alto impacto. Então, esse livro aqui, ele traz várias técnicas, vários exemplos. Faz link com vídeos para você estar assistindo no YouTube do próprio TED Talks. Eu acho excepcional esse livro. É leitura obrigatória para mim no quesito oratória. E também tem a da apresentação, que foi um dos temas que a gente tratou hoje aqui, em conjunto à oratória. Apresentações convincentes, que é um guia do Harvard. Aqui é esse verdinho. Também é excelente para você saber como fazer suas apresentações. Podem printar. Então, essas 2 dicas eu acho fundamental para você começar a estudar. Existe muito material bom no YouTube. Existe a nossa mentoria, né, doutora Aleph, para estarem assistindo sobre oratória, focada para os advogados tributaristas. E existem mais outros livros que eu já li e posso estar recomendando também, mas por hora estou deixando esses 2 aqui, que é o que está na mão, para dar para vocês. E recomendo fortemente a leitura. Vocês vai dar um diferencial aí na forma como vocês pensam e na forma como vocês se apresentam. Isso, muito boa essas dicas dos livros. E eu quero te agradecer demais. Eu não sei se temos, acho que não temos mais perguntas aqui no momento, mas eu quero agradecer a essa convidada muito especial, de verdade, gente. A doutora Clícia, ela é uma pessoa que ela é assim, nas câmeras e fora das câmeras, que realmente tem muito conteúdo para transmitir, e principalmente ela gosta de transmitir, de ensinar, isso é muito importante. Quem é da área jurídica sabe que não é todo mundo que está disposto a isso. Então, muito obrigada, doutora Clícia, por estar aqui nessa primeira série de lives. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que foi transmitido, foi pensado em dicas pontuais aí para você utilizar na sua área, tá bom? Aquilo no seu segmento. Muito obrigada mesmo. E eu tenho um bônus para falar antes da fala final da doutora Clícia. Eu tenho um bônus logo no início, né? Hoje eu postei falando que teria um bônus hoje na live. E o bônus tem material disponível lá no link na minha bio para falar sobre 6 passos para uma boa apresentação. Tá bom? É um conteúdo gratuito que você vai lá, pode adquirir. Se você chegar até o final do conteúdo, praticar uma ação que tem lá, você pode também adquirir
uma hora de mentoria sobre oratória. Então, depois vai lá na bio, verifica se esse conteúdo é importante para você e faz o passo que é pedido lá, que você vai ter uma surpresa bem legal, tá bom? Doutora Clícia, é com você. Gente, esse bônus está imperdível, tem até hora de mentoria aí. Nossa, corre na hora aí quem está assistindo, tá? E quem vai assistir depois vai lá conferir isso. E outra, doutora Aleph, muito obrigada pelo convite. Estou extremamente honrada e feliz de estar inaugurando, né, essa semana de lives. Isso. É a primeira, né? Muito feliz. Muito obrigada, fico à disposição para próximos convites. É uma honra estar aqui com essa profissional incrível, que eu tenho a felicidade de dividir os trabalhos, estar trabalhando junto. É incrível, é excepcional o trabalho que ela exerce. Tenho muita felicidade de poder estar aqui nessa trajetória, compartilhando conhecimento. A gente cresce cada vez mais quando a gente se propõe a compartilhar conhecimento para o próximo, né? De que adianta você saber tanta coisa e não conseguir compartilhar? Você não atingiu o objetivo principal. Então, essa semana teremos mais lives. Doutora Ragélia, quem mais? Vamos falar aqui das lives. Amanhã nós temos live, amanhã um horário diferente, às 16 horas, horário de Manaus. Vamos falar sobre marketing jurídico de uma forma diferenciada com o Dr. Cleber Oliveira. Quem foi aí na mentoria, quem já conhece o trabalho dele aqui nas redes sociais, sabe que ele é diferenciado e o conteúdo também vai ser. Na sexta-feira nós temos a doutora Ragélia falando sobre empreendedorismo jurídico. Ela que costuma, tudo aquilo que ela toca, ela já está empreendendo, então ela tem muita informação para trazer para a gente. No sábado vamos falar um pouco sobre a autoimagem, quais são os reflexos, né, desse cuidado com a autoimagem na vida profissional, o que pode melhorar e o que a gente pode ganhar com isso. Também às 16 horas. Eu espero muito vocês aqui. Não me deixem sozinha, viu? Por favor. E eu quero Eu com certeza estarei. Todo mundo que está aqui. Quem não teve a oportunidade de acompanhar desde o início, vai ficar salvo no IGTV, tá bom? A live. E não esquece de conferir lá o material que tem disponível no link da bio. Você vai se surpreender. E também eu espero que tenham te ajudado aí a mudar pelo menos uma chavezinha na sua mente e te motivar assim a aceitar os convites, a encarar mesmo as pessoas, a encarar o público, porque eu tenho certeza que você tem muito a oferecer aí e a ensinar. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar e você não é diferente. Exato. Perfeito. Então é isso. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam. Obrigada a quem vai nos acompanhar, né, que vai ficar só no IGTV. E uma ótima noite a todos. Até a próxima. Até a próxima, gente. Amanhã, viu? Às 16 horas. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.